além de toda essa preocupação com o quadro clínico materno, o ultrassom que foi realizado também no dia 24 do 10, na primeira consulta, o feto ele tinha um peso que estava dentro do normal, 900 gramas, mas foi visto uma placenta com áreas hiperecóicas de permeio sugestiva de uma displasia mesenquimal, que é conhecida como jelly-like, né, tipo geleia, que é esse tipo de imagem aqui, que tem vários cistos placentários, que eles têm a mesma origem da mole datiforme, são vilos hipertrofiados. E ele chama jelly-like porque quando você pressiona com a sonda do ultrassom o abdômen da mãe, ele balança igual uma geleia. Então, por isso que ele deram esse nome de jelly-like. Mas então é uma placenta que ela funciona de uma forma diferente, ela funciona menos do que a placenta normal, e com isso tem uma restrição de crescimento. Então, nesse caso especificamente, a gente acredita que a restrição de crescimento que ela apresentou foi mais relacionada a uma disfunção placentária mesmo, que é o mais comum, do que a cardiopatia materna, propriamente dita. Nesse slide aqui eu dei uma simplificada na evolução clínica. Essa paciente ficou sendo acompanhada aqui semanalmente, primeiro de 15 em 15 dias, depois semanalmente. O peso dela, como ela tinha aumentado um pouco de peso, a doutora Cláudia resolveu entrar com a furosemida para tentar controlar o edema, e parece que ele reduziu. A pressão manteve estável o tempo todo, e o BNP ele teve um aumento. Juliana, você quer comentar alguma coisa a respeito desse aumento do BNP? Eu, para ser sincero, não sei muito por que vocês pedem esse BNP, assim, o que vocês pretendem ver ao solicitar esse BNP? Ela teve piorou a dispneia, né, e ela tem aquele aumento da velocidade da prótese aórtica, né, provavelmente um mismatch. Então, assim, o BNP mostra que realmente ela estava tendo alguma repercussão desse mismatch mesmo. Pois é, e o BNP, ele vai mostrar o quê? Ele mostra aumento de pressão de enchimento cardíaco. Ok. Então, o objetivo é ver que está realmente... tendo essa repercussão. Eu acho que realmente estava tendo repercussão. O sintoma. O sintoma só ele não é suficiente para... Então, o BNP ajuda nesse caso. Muito bem. Lembrando aqui um pouco dos mecanismos de CIU, nós temos 3 mecanismos básicos que podem levar o feto a crescer menos, né? Pode ser um problema no aporte de nutrientes e O2 para o feto, que é o que acontece geralmente nas pacientes cardiopatas, né? Por problemas na mãe, chega menos oxigênio para o feto. Mas geralmente o problema é mais no oxigênio do que no nutriente, a mãe que tem uma oxigenação mais baixa. Pode ser um problema diretamente sobre o feto, uma doença congênita, uma infecção congênita, e na maioria das vezes, 70% dos casos, esse é um problema da placenta. É o caso que a mãe está bem e o feto está bem, e a placenta que não está funcionando. Então, 70% dos casos de restrição de crescimento vão ser relacionados a alterações placentárias. Os problemas fetais vêm em segundo lugar, e os problemas maternos vêm em terceiro lugar. Então, o feto pode até crescer um pouco menos do que o esperado em função da doença materna, mas dificilmente ele vai apresentar uma restrição de crescimento clássico em função da doença, da cardiopatia materna. Isso aqui é mais fácil de entender quando a gente vê essa imagem da árvore vascular placentária. Essas imagens são feitas com aquela técnica que coloca acrílico no sangue de cordão, depois que o acrílico solidifica, você coloca um ácido para dissolver os outros tecidos. Então fica só os vasos. Então, se vocês observarem, vem numa placenta normal, essas vilosidades terciárias, elas são existe um número tão grande delas, que a placenta fica com esse aspecto algodonoso. Isso tudo é vaso. E numa placenta que já caminha para insuficiência placentária, ela vai perdendo as áreas de troca, vilosidades terciárias, e fica com menos área de troca gasosa, fica com esse aspecto aqui que lembra mais uma árvore seca, né? Então isso aqui é fácil da gente entender que aqui tem muito mais área de troca gasosa de nutrientes do que aqui. Aqui o sangue circula por muito mais vaso do que aqui. Então a maioria das vezes é isso que acontece na placenta, e por isso tem a restrição de crescimento. Tem imagem de microscopia eletrônica que mostra basicamente a mesma coisa. Numa placenta normal, os vilos são super ramificados, né? Tem muitas ramificações. E numa placenta em que o feto já tem uma restrição de crescimento, os vilos são praticamente lisos. Então aqui tem muito mais área de troca gasosa. Isso aqui vocês têm que lembrar que tem sangue circulando ao redor disso aqui tudo. Então tem troca em todos os pontos. Aqui troca em menos pontos, tem menos área de troca. Então por isso
desenvolve-se a restrição de crescimento. Bom, continuando o nosso caso clínico, aqui o acompanhamento ultrassonográfico. Então, como vocês podem observar, à medida que a gravidez foi avançando, a circunferência abdominal foi caindo. Ela estava no percentil entre 10 e 50, depois caiu para o percentil entre 2,5 e 10. Da mesma forma, o percentil do peso foi caindo. Ele estava um percentil até alto, entre 50 e 75, caiu para 13, aqui também continuando entre 10 e 25, depois 7, depois 4. Mostrando que realmente o feto parou de crescer, estava crescendo menos que o esperado, né? Estava num crescimento normal e depois teve a queda. E, paralelamente, a gente nota que o Doppler da artéria umbilical, ele mostrava o tempo todo uma resistência aumentada, sempre no percentil acima de 90 ou acima até do 99 às vezes. Mas com a artéria cerebral média normal. O que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar do pouco fluxo de sangue que estava indo para o feto, ele ainda não estava fazendo aquele mecanismo de centralização que é para preservar o crescimento dos órgãos nobres, né, dos órgãos-alvo. Então, apesar de ele estar recebendo pouco oxigênio, ele não estava hipóxico. Ele estava crescendo um pouco, mas ele ainda não estava apresentando um grau de hipóxia. Que o CIUR, eles são esses dois fatores, a restrição do crescimento e a hipóxia, que eles caminham junto, mas em graus diferentes às vezes. Então, no caso, por isso a gente conseguiu prolongar a gravidez, porque apesar de ele estar crescendo um pouco, ele ainda não estava apresentando essa hipóxia mais significativa. Aí voltou um pouco a sua parte, Julia. Agora, falando, então, a gente tem os eventos embólicos, hemorrágicos e podemos ter as disfunções de prótese, né? Essa paciente, ela tinha um aumento do fluxo aórtico, que normalmente é até 2, o fluxo aórtico dela estava 4. Esse aqui são outros critérios ecocardiográficos, mostrando que não tinha uma obstrução a nível valvar, uma trombose de prótese, um pânis. Ela tinha, na verdade, um aumento do volume sistólico pode acontecer na gravidez, ela tinha um aumento da gradiente, e esse aumento de velocidade ele pode acontecer tanto por um aumento do volume sistólico da gravidez, pode acontecer por causa de uma obstrução realmente valvar, por causa de trombo, pânis, ou pode acontecer por mismatch. Mismatch, toda prótese é um pouco estenótica. O mismatch acontece quando a gente tem uma prótese pequena para o tamanho do paciente. Então, ela já tinha um gradiente aumentado antes da gestação, e esses gradientes aumentaram muito mais com esses outros parâmetros ecocardiográficos, mostrando que ela não tinha uma obstrução valvar verdadeira, mas ela tinha um orifício efetivo valvar de 0,34 centímetros quadrados por metro quadrado, e o mismatch é definido quando o orifício é menor do que 0,85. Então, assim, a prótese abrindo normalmente, não tinha nenhum folheto restrito, não tinha nenhuma alteração que sugerisse alguma obstrução valvar. Então, realmente, esse aumento de gradiente da prótese dessa paciente sugeria um mismatch. E tanto que os gradientes da prótese mitral não se alteraram com a gestação. O mismatch é mais comum na posição aórtica mesmo, que são próteses menores. Então, realmente, parece que essa paciente tem um mismatch aórtico, né? Aqui são dados ecocardiográficos que na verdade, essa paciente tinha uma velocidade aumentada, uma relação de velocidade entre o fluxo da via de saída da válvula, que não mostrava uma obstrução, não era um aumento mais importante na válvula do que na via de saída, e não tinha um pico tardio do fluxo aórtico. São dados ecocardiográficos mais complexos para mostrar que a prótese estava funcionando normalmente. Ela tinha um gradiente aumentado porque o orifício efetivo, dividido pela superfície corpórea da paciente, estava pequeno, realmente mostrando um mismatch da prótese aórtica. Aqui, esse é um estudo daquele registro global da Sociedade Europeia, novamente, de gestantes com doenças cardíacas. Aqui eles fizeram análise das estenoses aórticas moderadas importantes. Esse é um dos registros mais antigos. A gente tinha uma mortalidade da estenose aórtica na gestação em torno de 2 a 17%. Nesse registro, a gente teve, na verdade, foi 0% de mortalidade. Uma paciente precisou de intervenção durante a gestação. Então, assim, dessas 96 pacientes desse registro de 2008 a 2014, 10 tinham prótese mecânica, 7 prótese biológica. A estenose era definida como gradiente. Então, assim, um gradiente de pico acima de 60
34 era estenose importante, acima de 36 estenose moderada. Então a nossa paciente, assim, poderia ter estenose de prótese de válvula nativa ou prótese. Então essa paciente nossa já entrava no critério de estenose moderada, né? Esse estudo não teve mortalidade, 20% de internação durante a gestação. As pacientes com estenose aórtica importante, elas tiveram mais internações do que estenose aórtica moderada no primeiro eco. Já no segundo, ela já tinha de importante. Essas pacientes foram alocadas em diferentes idades gestacionais. Então, assim, essa nossa paciente pode muito bem ter sido uma paciente de características desse estudo, que mostrando a característica desses estudos. A nossa paciente tinha um gradiente médio de 36 e um de pico de 73. O do estudo, o gradiente de pico de 88,55 na importância e média de 47 e 27 na moderada. Então, ela é uma paciente que se enquadrava nesse estudo. E esse estudo mostrou que aqui a estenose moderada, a estenose severa, que todos os pacientes, que os desfechos, duração da gravidez foi menor nas que tinham estenose mais importante, recém-nascidos com menos de 37 semanas foi mais importante na estenose aórtica, mais importante, o peso ao nascimento foi menor, e a incidência de baixo peso também foi menor, e pequenos para a idade gestacional. Então, assim, mostrando que a estenose aórtica importante, tanto a moderada quanto a importante, podem ter alguma repercussão neonatal, mas na estenose importante. Aqui mostrando que os desfechos maternos nesse estudo estiveram relacionados a sintomas de insuficiência cardíaca e a gravidade da estenose aórtica, que da nossa paciente era moderada e importante, né? E os desfechos fetais, baixo peso fetal, estiveram relacionados à classe funcional materna e à gravidade da estenose aórtica. A hipótese para isso pode ser que isso tenha alterado, pode ser que a redução do fluxo uteroplacentário ele tem uma capacidade de autorregulação muito pequena, muito dependente da performance cardíaca, então pode se alterar por performance cardíaca. Existem alguns estudos que avaliaram a alteração de Doppler uteroplacentário e alteração placentária de acordo com a função cardíaca e valvar. São estudos em pacientes com cardiopatia congênita e mostraram que disfunções sistólicas do ventrículo direito, que é mais comum na cardiopatia congênita, e insuficiências valvares foram relacionadas a Doppler uteroplacentário alterado. Então, parece que a alteração materna pode ter alguma implicação fetal, sim. Mas a nossa paciente tinha um gradiente mais para moderado, poucas pacientes daquele estudo tiveram realmente alterações com estenose moderada. Aqui é só o fluxograma, então, que é o preconizado para pacientes com estenose aórtica que desejam engravidar, né, com velocidade menor que 4, com pico menor que 64, ou seja, uma estenose aórtica que não é importante, assintomática com função sistólica do VE, a gente pode aconselhar essas pacientes a engravidarem. Com uma estenose aórtica com critério de gravidade ao ecocardiograma sem sintoma, a gente pode fazer um teste funcional, BNP, para avaliar a repercussão da estenose aórtica. Se realmente não tem repercussão, pode aconselhar essa paciente a engravidar. E se a estenose aórtica é importante com sintoma, realmente ela tem que tratar a estenose aórtica antes de uma gestação, que vai ser uma gestação com risco maior. Agora, se ela já chega grávida com sintomas, aí a gente tem que tentar levar a gestação. Se ficar realmente refratário ao tratamento clínico, a gente pode pensar em fazer uma valvoplastia com balão, que é uma medida como ponte, para operar depois, que a gente sabe que a cirurgia cardíaca durante a gestação tem uma mortalidade fetal muito alta. E se, mesmo com a estenose aórtica grave, assintomática, quando já chega grávida, a gente tem que... Se não tem sintoma, vai levando a gravidez normal. A novidade desse registro é que a grande maioria das pacientes não tem grandes problemas. A mortalidade desse estudo foi 0, com uma paciente apenas precisando de fazer valvoplastia por balão como ponte para a cirurgia depois. Bom, então, essa imagem é para lembrar que quanto mais prematuro, maior o risco de mortalidade. Então, a gente tenta levar a gravidez o máximo possível nesses casos de CUR, desde que não haja esse comprometimento mais importante. Isso aqui é uma curva de mortalidade nos Estados Unidos,
e uma curva de mortalidade lá no HC, mostrando que elas são muito semelhantes à nossa UTI neonatal. Lá, isso foi uma tese de mestrado da doutora Juliana Rie, que defendeu em 2012. Aqui só lembrando a evolução do Doppler, né? Isso que a Juliana falou. O Doppler das artérias uterinas, das artérias umbilical, ele vai aumentando a resistência, seja nesse caso que a paciente tinha um comprometimento aórtico, ou na insuficiência placentária, que é o caso mais clássico. Essa paciente, então, ela, segundo a doutora Juliana nos explicou, que ela tinha 2 fatores para ter o CIUR. Tinha a placenta com problema e tinha também a disfunção cardíaca moderada. Então, a resistência do Doppler da artéria umbilical, que a gente vê por esse fluxo diastólico, ela vai aumentando, o fluxo diastólico vai diminuindo, até que ele se torne a diástole zero, que a gente chamou e posteriormente a diástole reversa. Compensatoriamente, a artéria cerebral média acontece o contrário, o fluxo diastólico que é baixo, ele aumenta, que é a centralização de fluxo, que essa paciente ainda não, ou esse feto ainda não apresentava, e a falência cardíaca do feto a gente observa pelo ducto venoso, que ele vem normal o tempo todo, depois que o feto descompensa, aí ele começa a apresentar essa onda reversa, a veia umbilical também, e a cardiotocografia, o perfil biofísico também vão apresentando essas alterações consecutivas. Então, nossa paciente estava nesse ponto aqui, ó. Ela tinha uma diástole baixa, mas ainda não era diástole de zero, e não tinha ainda uma dilatação importante da artéria cerebral média. Atualmente, na condução do CIUR, a gente usa um fluxograma de conduta que é muito bem estabelecido, né? Então, os fetos que têm uma suspeita de restrição de crescimento, tem um peso abaixo do percentil 10, a gente vê se ele tem alguma dessas alterações. Se ele já tem o peso muito baixo, abaixo do 3, ou se ele tem alguma alteração inicial do Doppler. Se ele não tem nada disso, a gente considera que é um pequeno constitucional e vai repetir no ultrassom de 15 em 15 dias, e o parto pode ser a termo. Se ele tem alguma coisa, então a gente considera que uma restrição de crescimento está junto, tem que fazer o acompanhamento semanal, e a gente propõe a indução do parto a partir de 37 semanas. Se ele já apresenta uma alteração mais grave, tipo diástole zero ou fluxo reverso no istmo aórtico, que é um outro vaso que a gente pode avaliar, aí passa a ser a restrição estágio 2, tem que fazer um acompanhamento mais frequente e já não deve ser parto normal, o ideal que seja uma cesariana para evitar o sofrimento fetal intraparto, e a gente não ultrapassa as 34 semanas. E com o aumento da gravidade, cada vez a gente vai monitorando mais de perto, interrompendo mais precocemente. Então a gente segue esse fluxo, está bem estabelecido. A nossa paciente estava aqui estágio 1 caminhando para estágio 2. Então, em função disso, com 34 semanas e 5 dias, essa cardiopatia, o Doppler alterado, optou-se por internar essa paciente, fazer o corticoide para amadurecimento do pulmão fetal, né? Mantivemos os medicamentos e foi feita aquela troca de enoxaparina para heparina, igual a doutora Juliana explicou que deve ser feita essa internação, e essa troca para diminuir o risco de sangramento intraparto. Então, ela foi internada um dia antes e foi feita essa troca. No dia seguinte, às 10 horas, foi realizada a cesariana, sem intercorrências, um feto com 1,880 kg, Apgar bom, foi encaminhado para a unidade neonatal em função do tamanho preventivamente e pelo risco de apresentar algum desconforto respiratório. Logo após o término da cesariana, foi iniciado o Varfarin, né, algum tempo depois, 6 horas depois, né, que é o recomendado, foi iniciado o Varfarin, e no mesmo dia já iniciou a enoxaparina, porque a gente sabe que o Varfarin vai demorar para fazer efeito, então a gente já iniciou a anticoagulação com a enoxaparina no mesmo dia também. No dia seguinte, a paciente estava bem, o útero contraído, tudo aparentemente sem alterações, um puerpério fisiológico. Isso aqui é a evolução da paciente pós-parto, né? Ela ficou internada muito tempo, exatamente até o Varfarin atingir o nível terapêutico, que ela teve que subir bastante a dose. Começou com a dose de 5, o Varfarin estava subindo, passou para 10, ficou com 10 vários dias, depois ficou 15 e 10 em dias alternados, e só com esse esquema, aí foi aumentando o número de dias que ela usava 15, e só com esse esquema que ela conseguiu chegar no nível terapêutico. Com relação ao recém-nascido, ele ficou 19 dias internado, até não ganhou muito peso, mas como ele estava clinicamente bem, ele teve alta com 1,9 kg. Normalmente a pediatria acima de 1,8 kg, se ele está bem, eles já liberam
para ir para casa. Ele teve um desconforto respiratório, mas que precisou apenas de CPAP durante 2 dias, um dia, uma icterícia precoce que fez uma fototerapia durante 4 dias, teve uma hemorragia intraventricular cerebral grau 2, que é considerado um grau leve, geralmente não dá sequela por recém-nascido, é uma complicação da prematuridade, mas com baixo risco de sequela. Então, de forma geral, foi um caso que evoluiu bem. Vou pedir ao Dr. Schneider para fazer uns comentários aí a respeito dessa questão da anticoagulação no pós-parto. Vou voltar lá naquele slide, Schneider, para você poder. Então, na verdade, tem que ficar claro uma coisa. A gente está falando de uma paciente que tem uma prótese metálica, tá certo? E, então, é diferente da gente conversar sobre anticoagulação de uma paciente, por exemplo, que teve uma TEP. Né? Porque vocês viram aqui, por exemplo, que a gente falou de varfarin, falou de usar varfarin. Então, assim, não confundir uma coisa com a outra, né? Para pacientes com fenômeno tromboembólico, nós temos a opção, né, e ainda bem, de usarmos, então, as heparinas, né? A grande maioria das vezes que a gente consegue, quando a gente consegue, a gente tem usado mesmo as heparinas de baixo peso molecular, e num esquema que não precisa nem de fazer controle, né? Não precisa nem, a gente nem faz dosagem de anti-10A, né? Assim, não é um exame que a gente tem disponível nos hospitais, né? Existe atualmente alguns laboratórios em Belo Horizonte que o fazem, mas apenas particular, não está no rol de exames dos convênios, pelo menos os que eu conheço. Então, não precisa. Agora, a gente está conversando sobre uma outra coisa. A gente está conversando sobre um paciente que tem uma válvula metálica e que, se a gente sabe que o varfarin é mais adequado para ela, para reduzir o risco de trombose, de trombo nela e para reduzir o risco de morte materna. Então, o peso, quando a gente conversa com o paciente sobre usar o varfarin ou não usar o varfarin, a gente está comparando o risco fetal com o risco materno. Então, é claro que a fase de teratogênese, né, o período teratogênico, ele é no primeiro trimestre. Então, a gente tem, como a doutora Juliana falou, o medo ali da embriopatia varfarínica pelo uso do varfarin. Então, por exemplo, se a paciente ela usa uma dose de varfarin menor do que 5 miligramas, a gente estima um risco de embriopatia varfarínica na ordem aí na incidência de mais ou menos 2,6%. Né? Então, vamos pensar, 3%. E se ela usa uma dose maior do que 5 miligramas, o risco é de 8%, muito maior. Mas lembrando que nós estamos comparando um risco fetal de 3% ou 8%, respectivamente, com o risco de morte materna, que é muito maior do que isso. E a gente considera que não é seguro, totalmente seguro no segundo nem no terceiro trimestre, pelo que a própria doutora Juliana disse, que na verdade você pode ter comprometimento do sistema nervoso central por esses microsangramentos. Né? Então, assim, isso é importante, a gente perceber que o nosso papel no primeiro atendimento dessas pacientes. Então, essas pacientes, elas têm que ser encaminhadas para centro de referência. Porque o que a gente vê muito é a paciente que engravidou, usava varfarin, às vezes é uma dose pequena, suspende o varfarin, não entra com nada, encaminha para um pré-natal de alto risco. E às vezes vai demorar algumas semanas para esse paciente chegar até a gente. Sendo que naquele caso especificamente, talvez fosse melhor, de acordo com as novas diretrizes internacionais, a gente manter o varfarin até no primeiro trimestre, pois a dose que ela usava era menor do que 5 miligramas. E também, para essas pacientes que a gente vai selecionar para fazer a troca pela heparina, a gente também tem que receber essas pacientes o mais rapidamente possível. O que eu acho importante falar da ponte, né? Então, assim, se a gente vai fazer... Essa paciente chegou bem tardiamente e já estava usando a nossa heparina e ficou, né? Então, a gente não usou varfarin durante a gravidez. Mas se estivéssemos usando, também faríamos como fizemos aí com a heparina de baixo peso molecular. Substituição por volta de 36 semanas por heparina não fracionada na bomba de infusão. Porque se essa paciente entrar em trabalho de parto de uma hora para outra, a reversão com protamina ela é melhor do que o que a gente consegue com a heparina de baixo peso molecular. E essa paciente, diferentemente do que a gente conversa quando a gente está falando de fenômeno tromboembólico por outros motivos, o pós-operatório dessa paciente é meio entre a cruz e a espada. Porque, assim, pensar
que a gente vai manter a heparina, né, até mais ou menos 6 horas antes do parto, heparina não pressionada. Com 4 a 6 horas, iniciar a heparina de novo. Tá certo? E já entrar com varfarina também. Isso aumenta muito a chance de complicação cirúrgica de sangramento. Então, assim, mas precisa de fazer essa abordagem, porque o risco de a paciente ficar sem a heparina, no caso de prótese metálica, ele é muito grande. Então, a gente não consegue ter aquela tranquilidade que a gente tem, às vezes, em pacientes no pós-operatório que estão heparinizadas, né, por fenômeno tromboembólico, que não tem nada a ver com válvula metálica, e esses pacientes, a gente, às vezes, vai fazer uma anticoagulação profilática no pós-operatório imediato, profilática também no primeiro DPO, e no segundo DPO que a gente vai começar a pensar em fazer essa associação de, por exemplo, enoxaparina terapêutica com varfarin, para a gente fazer a ponte, inclusive, para pacientes que a gente acompanha, muitas vezes essa ponte é feita até mesmo ambulatorialmente. A gente consegue controlar esse RNI até atingir, né, o valor nesse momento. Então, é difícil mesmo, assim, são pacientes que deixam a gente com aquele frio mesmo, né, na espinha, naquele momento de parto e pós-parto imediato, porque elas têm um risco muito grande de sangramento, né, com esse esquema de anticoagulação. E, para finalizar, gente, não deixem de estudar eu vejo muito hoje em dia a gente receber solicitação de interconsulta para decidir o que fazer com pacientes que estão com fetos centralizados. Né? Então, assim, isso mudou muito. Fetos com CIUR, com centralização de fluxo, eles são... Se vocês observaram bem o protocolo que o professor Mário mostrou, ele é muito diferente do que a gente fazia há 5 anos. Né? Há 5 anos, um feto centralizado com 32 semanas, ele provavelmente receberia corticoide e você interromperia. O que atualmente é muito diferente. Né? Então, claro que a gente que lida com isso todo dia, a gente sabe esse protocolo aí de cor. Mas, assim, ter esse protocolo para consulta sempre que precisa é muito importante para a gente evitar que a gente interrompa desnecessariamente fetos com CIUR antes, né, daquele período ótimo de acordo com a classificação. Lembrando que gratacorse não leva em consideração líquido amniótico e não leva em consideração também descontrole materno, clínico. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Né? Se o feto tem um anidrâmio, se a paciente tem um quadro hipertensivo que agravou, piorou, né? Talvez, então, uma categoria 2, que eu faria um exame 2 vezes por semana e pensaria numa interrupção com 34 semanas, é um paciente, por exemplo, que eu vou burlar o protocolo, né, para fazer, por exemplo, exame diário ou de 2 em 2 dias, para avaliar se, na verdade, a interrupção vai acontecer independentemente daquele padrão ali do protocolo. Tudo bem. Então, para a gente poder continuar dentro do horário, né, então nós vamos encerrar essa sessão e, como a doutora Cláudia falou, depois a gente está aberto a questionamentos. Então, muito obrigado.